Vamos sem data show, então por isso que eu estou pedindo para você abrir, seja seu tablet, seu celular, e abra aí Lucas capítulo 19, e verso de número 28. Isso, que bom que vocês estão vindo para frente. Olha, está escrito assim: e dito isto, caminhou adiante, subindo para Jerusalém. E aconteceu que, chegando perto de Betfagé e de Betânia, um monte chamado das Oliveiras, mandou 2 dos discípulos, dizendo: ide à aldeia que está diante de fronte, daí ao entrar achareis um jumentinho, em que nenhum homem ainda sentou, soltai-o e trazei-o. Se alguém vos perguntar por que soltais, assim lhes direis: porque o Senhor lhe há de mister. E indo os que haviam sido mandados, acharam como lhes dissera. E quando soltaram o jumentinho, seus donos lhe perguntaram: por que soltaram o jumentinho? E eles responderam: o Senhor há de mister. E trouxeram-lhe Jesus, e lançando sobre o jumentinho os seus vestidos, puseram Jesus em cima. E indo ele, estendiam no caminho os seus vestidos. E quando já chegava perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos regozijavam-se e começou a dar louvores a Deus em alta voz por todas as maravilhas que ele tinham visto, dizendo: bendito o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. E disseram dentre a multidão alguns dos fariseus: mestre, repreende os seus discípulos. E respondendo ele disse: digo-vos que se estes se calarem, as próprias pedras clamarão. E quando iam chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela, dizendo: ah, se tu conheceras também, ao menos nesse teu dia, a tua paz pertence, mas agora isso será encoberto aos teus olhos, porque dias virão sobre ti, em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e te sitiarão, e te estreitarão de todas as bandas, e derribarão a ti e os teus filhos dentro de ti que estiverem, e não deixará pedra sobre pedra que não seja derrubada, porque não conheceste o tempo da visitação. Repete essa última parte B do versículo: porque não conheceste o tempo da visitação. Fala só mais uma vez: porque não conheceste o tempo da visitação. Pode se assentar. Senhor, fala conosco nessa palavra, que o Senhor possa soltar o véu do nosso entendimento e esclarecer tanto a mim que falo como a quem ouve, e que essas pessoas não percam o seu tempo em terem vindo aqui essa noite, mas que saiam daqui com pastos verdejantes, ó Pai, e revelações profusas da Tua santa, magnífica, poderosa e simples palavra, Deus. Amém. Quantos estão ouvindo bem, diga amém. Vocês conhecem esse texto? Esse é o texto onde Jesus é aclamado e recebido em Jerusalém como aquele que vem em nome do Senhor. É chamado também de entrada triunfal em Jerusalém. Mas algumas passagens me chamam a atenção no texto, para além do que a gente estuda nas faculdades de teologia, nos seminários. Algo que me chama a atenção aqui é exatamente a parada onde Jesus parou. Tudo é glorioso, tudo é bonito, tudo é profético. E quando ele avista do alto do monte para descer para a cidade, e até hoje, se você for lá, é uma das vistas mais bonitas que tem, inclusive uma das vistas mais famosas de todos os quadros do mundo. Quando você vai em Israel, tem uma vista linda, formosa assim, que inclusive aparece aquela cúpula dourada, né, do Domo da Rocha, que não é mesquita, muita gente fala que é mesquita, mas é um arco de proteção feito ali, todo em ouro, em reverência e proteção à rocha, chamada a rocha do sacrifício, onde Abraão ofereceu Isaac. Não é uma mesquita muçulmana, mas é controlada pelos muçulmanos. Não é um templo, é um domo da rocha, é uma proteção, mas ela aparece em todas as fotos. É a visão mais bonita e a visão mais famosa de Jerusalém, é a visão que Jesus teve quando subiu no jumentinho e que começou a descer o monte. Diz a Bíblia que quando ele avistou o monte, o doutor Lucas diz que quando ele avistou o monte, ele avistou a cidade, ele chorou sobre ela. E aqui é algo que me chama a atenção demais, porque nós sabemos e temos o jargão, pastor Stanley, o senhor sabe mais que eu, que Deus tudo pode e para Deus tudo é possível,
e não tem nada que Deus não possa fazer. Estamos cansados de ver, inclusive alguns pregando até uma forma teofânica de se interpretar Deus, como alguém que já desenhou tudo, absolutamente tudo, e não te permite pôr o pé de fora do desenho. Essa teoria, esse teorema e essa visão também cai por terra na figura de Jesus, que mesmo sendo Deus, sendo em forma de Deus, como está escrito em Filipenses, ele chorou quando viu o seu amigo Lázaro morto, mostrando, revelando a sua humanidade, e ele também chorou, só que agora não foi um choro humano apenas, e sim um choro profético sobre a cidade de Jerusalém. Quando ele viu Jerusalém de longe, alguns outros evangelhos contam com mais riqueza de detalhes, e um dos evangelhos contam, e que ele diz que comparou também, que como ele queria juntar os filhos, como a galinha ajunta debaixo das asas os seus pintinhos, assim ele queria juntar Jerusalém debaixo da asa. Lucas, porém, é um escritor, é um doutor, que escreveu esse evangelho praticamente sob uma encomenda ao excelentíssimo senhor Teófilo, se não me falha a memória. Foi escrito o Atos dos Apóstolos, e esse também foi escrito em uma forma de um dossiê. O doutor Lucas, ele era um doutor, ele escreveu isso aqui, e alguns detalhes de um evangelho para o outro é diferente. Lucas não fala da parábola da galinha e os pintinhos, mas fala do choro e do lamento de Jesus sobre Israel, sobre a Jerusalém, e aquela visão tão linda. E pare que era um dia de festa, e Jesus é surpreendente. No dia da ceia ele gera tristeza nos discípulos. No dia da ceia ele entristeceu a todos com a revelação de que um era o diabo ou um era traidor, e todos ficaram: sou eu? Será que sou eu? Será que sou eu? E aquela santa ceia foi uma santa ceia marcada por tristeza, fazendo-se menção do sábio Salomão, que diz que é muito melhor a casa onde há luto do que a casa onde há banquete. Deus não está interessado em nos alegrar como um picadouro, que fala de circos, picadeiro. A igreja, a obra do Senhor, o ministério de Jesus nunca foi um picadeiro, que você entra acabrunhado e sai rindo do palhaço. Não, ele sempre quer gerar em nós um contristamento, porque quando estamos contristados, geramos algo chamado quebrantamento, e o quebrantamento nos aproxima de Deus. E no dia triunfal, era o dia da entrada triunfal, é como se meu sonho, mas está bom, hein? É como se meu sonho fosse gravar um lindo DVD, e quando tudo estivesse preparado, tudo do jeitinho que Deus me deu para fazer, eu começasse simplesmente a chorar e lamentar. Jesus fez isso na sua entrada triunfal em Jerusalém. Ele parou a sua comitiva, ele planteou, ele chorou sobre Jerusalém, e disse algo interessante que quebra esse paradigma, esse paradoxo. Alguém, abaixa lá um pouquinho para mim, Juninho, que seja no geral. Baixa um tiquinho lá. Eu acho que não é geral não, é o retorno, viu? Agora é difícil você saber qual que é o retorno. Já sei, pode deixar, deixa aí do jeito que está. Tem uma ideia. Você puxa um cabinho daqui, ó. Esse cabinho aqui é uma beleza. É só tirar os dois cabinhos ali que o problema acaba, e o som continua do mesmo jeito, né? Amém, gente? Então Jesus, ele para no jumentinho que ele pegou emprestado, a entrada triunfal, ele para, vê Jerusalém, e tem a visão que nós temos hoje dos quadros, tirando, é claro, é só você puxar esse cabo aqui do retorno, não, filho? Isso. E tendo aquela visão linda, ele para e chora. Obrigado, é essa aí mesmo. Mas agora ninguém está ouvindo mais. Só está no retorno? Que mistério, hein? Então, meu Deus do céu. Então vira ele mais para lá. Isso, rapaz, olha que menino inteligente, glória a Deus. Agora parou, né, de subiar. Então prestem atenção, meus irmãos, o que acontece com Jesus. Confere se a transmissão está saindo, Thalita, porque depois, tá? Ok? Glória a Deus, então. Então preste atenção que Jesus para a entrada triunfal dele, o momento que qualquer pessoa que quisesse se projetar ia fazer a maior divulgação. Ele para no seu momento mais maravilhoso humanamente falando, onde naquele momento não era perseguição, naquele momento não era expulsar demônio, naquele momento não era curar enfermo, naquele momento era o reconhecimento dele como o bendito que vem em nome do Senhor.
O momento mais lindo e mais esperado de qualquer um de nós, se estivesse na pele de Jesus, porque não era curar, não era expulsar demoniado, não era curar enfermo, não era transformar água em vinho, era ser reconhecido como Cristo, o bendito que vem em nome do Senhor. Ele para e planteia e chora sobre Israel e faz a seguinte declaração: não conheceste o tempo da visitação. Repete esse versículo: não conheceste o tempo da visitação. E aqui eu quero falar algo que soa como profético, mas eu não quero que seja profético, eu quero que seja preventivo. Cuidado para você não perder o tempo da visitação. Tem muita gente esperando um momento glorioso para o ministério, tem muita gente esperando um momento especial para fazer a obra, tem muita gente esperando um momento especial para organizar a vida, tem muita gente esperando um momento especial para fazer alguma coisa para Deus, e pode ser que hoje seja o último dia, pode ser que hoje seja o último culto, pode ser que hoje seja o momento maior que você está vivendo. Pastor, como é possível? É possível. A Bíblia diz que nós não sabemos do amanhã e o amanhã pertence a Deus. Quando eu deixo para fazer amanhã, principalmente para Deus, o que eu poderia estar fazendo hoje, eu posso não estar percebendo o tempo da visitação, e pode ser que amanhã eu não tenha mais a mesma oportunidade que eu tenho hoje. Aquele povo tinha Jesus na sua frente, mas não reconheceu. Você quer que eu te fale a maior? Percentualmente, pastor Stanley, percentualmente, tem muito mais gente aqui hoje do que comparado Jerusalém e a multidão que acompanhava Jesus. Percentualmente tem mais gente aqui hoje. Você entende? Porque a nação era grande demais, mas não estavam todos lá. Aquele momento lindo onde os homens tiravam as suas vestes para o jumentinho que carregava Jesus entrar. Era glorioso demais, era o momento, era o apogeu do reconhecimento do enviado de Deus, e eles diziam: hosanas nas alturas, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Os escribas e fariseus falaram assim: você está parecendo idolatria, para com isso aí. Alguém para, Jesus para os seus discípulos, e ele responde: se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Era um momento tão profético, tão ímpar, tão espetacular no universo, do céu até a terra, que as próprias pedras clamariam se o povo não estivesse clamando: hosana, bendito aquele que vem em nome do Senhor. E sabe quem perdeu isso? Os religiosos. Sabe quem perdeu isso? Os fariseus. Sabe quem perdeu esse momento? Toda Jerusalém. Os poucos, eu digo pouco pela percentagem, me entenda, os poucos que acompanhavam Jesus tiveram o privilégio de ver o Cordeiro montado humildemente no jumentinho, entrando, descendo do monte para entrar na cidade. Os poucos que lá estavam viram o Cordeiro de Deus, o bendito que vinha em nome do Senhor, e a cena não se repete. Fala comigo, a cena não se repete. Só mais uma vez assim, tempo da visitação. Uma pessoa que aproveitou o tempo da visitação, o cego de Jericó. Diz a Bíblia e a arqueologia bíblica que era a última vez que Jesus passava por aquela rua antes de ser crucificado. E o cego começou a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E o povo dizia: cala a boca, rapaz, você está importunando o mestre, fica calado. Aí quando é o povo, tá bom, irmão. E quando é os próprios discípulos, os próprios obreiros de Jesus chegavam lá: vai calar a boca, ou você quer uma bufetada na orelha aqui, rapaz? Cala a boca, você está atrapalhando o ritual. Mas ele gritava ainda mais: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E se ele não clama, ele perderia o tempo da visitação. Fala comigo, tempo da visitação. O tempo da visitação que Deus tem dado para nós é chamado de hoje. Hoje Deus tem um mistério diferente, hoje Deus tem um perfume diferente, hoje Deus tem um pão diferente, Deus tem um maná diferente. Você que está vivo e inteiro aqui dentro, dê glória a Deus. Sabe por quê? Nós não sabemos como Deus opera, e as maiores e mais lindas e profundas mensagens de Jesus foram pregadas para uma pessoa só, à beira do tanque, né? O poço de Jacó, por exemplo.
aquela mulher que se tornou missionária de uma hora para outra, e também para Nicodemos, que foi ter um encontro com Jesus à noite. E assim são os mistérios de Deus. Levanta a mão direita para o céu e fala assim: Senhor Jesus, eu quero estar lá. Fala mais alto: eu quero estar lá. Aonde, irmão, você quer estar? Aonde o Senhor estiver, eu quero estar. Fala comigo: eu não quero perder o tempo da visitação. Fala. Humanamente, nós perdemos o tempo da visitação também. Um grande escritor, inclusive de novela da Globo, que hoje creio que já morreu, ou não morreu, não sei. Me falaram um tal de Jorge Amado. Está vivo ainda? Não sei se está vivo. Um dos maiores escritores de novela. Ele disse que não entende o ser humano, porque enquanto está casado é uma luta, quando está casado vivendo junto é um desprezo, quando está casado tanto faz, tanto fez, não faz diferença, mas quando separa, aí sim faz clareamento nos dentes. O que é mais gordinho emagrece, faz academia, a mulher faz uma plástica, coloca salto alto, só anda bonita, e o homem também da mesma forma. Se fizessem, diz Jorge Amado, nem é crente o homem, se tivessem esse comportamento enquanto tinha pessoa amada do lado, talvez não teriam separado. Porque desconheceu o tempo da visitação, também na nossa vida pessoal. Por que o dia de finados está chegando aí, dia 2 de novembro, está chegando, está batendo na porta? É o dia onde os cemitérios estão cheios de gente, e nem é amor coisa nenhuma, na maioria das vezes é remorso. Levam flores para o defunto, mas a maioria deles não entregaram flores quando vida tinha. A maioria das pessoas são filhos que às vezes nem viam os pais, e quando viam os pais, nem sequer um beijinho dava. E às vezes são os que enchem de enxurrada de lágrimas os túmulos, dizendo: ah, meu pai, ah, minha mãe, aqui está esse arco de flor, e dá homenagem, acende vela. Mas a pessoa já perdeu o tempo da visitação. A mãe não está mais vendo, o pai não está mais vendo, o parente já não está mais vendo, porque passou-se o tempo da visitação. Coloca a mão no coração e fala assim comigo: eu quero perceber o meu tempo. Agora faz um desafio com você mesmo. Você que tem a pessoa amada ainda, em todas as esferas, seja filho, seja pai, seja avô, dê flores em vida. Dê flores em vida. Fala para você mesmo assim: eu vou dar flores em vida. Porque o defunto não reconhece as flores que você joga em cima do caixão. Perdem o tempo da visitação. Dia 2 de novembro é o dia do remorciado, porque os finados não estão vendo mais nada. E engraçado que a maioria, que até no dia 2, que era para ser um dia de homenagem, vai lá e capina em volta do túmulo, mas não capina por causa do morto, não, capina para ninguém falar que ele não está cuidando. Tal é a geração que estamos vivendo. E agora eu vou mais além sobre o tempo da visitação na nossa vida como família. Vivemos uma vida tão doida, preste muita atenção nisso que eu vou falar. Eu aprendi de um pastor amigo. Sabe o que ele disse? Eu vou replicar para vocês aqui. Nossa geração é tão louca e maluca, que ela coloca os pais no asilo e saem cedo, meio-dia e de tarde para passear com o cachorro, mas não passeou com os pais. Os pais estão no asilo, mas o meu cachorro, irmão, todo dia eu tenho que levantar e ir na pracinha com ele, com um saquinho de lixo, uma pazinha, para recolher o cocôzinho que ele fizer, com o maior carinho do mundo. Ah, se ele tossir, veterinário, a rede mais cara, porque meu filho, homens, mulheres e jovens que não querem ter filhos e dizem que o seu pet é o seu filho. Os britânicos chegaram no fundo do poço. Diz uma matéria, um levantamento de cerca de 10 anos atrás, pastor Stanley, que um britânico gasta 10 vezes mais com um cachorro do que o suficiente para matar a fome na África por um ano. Isso tudo no mês. O cachorro do britânico vale mais que qualquer migrante que estiver lá. E não está longe no Brasil. Olha só, alguém enfiou a faca na barriga de alguém aí, vocês sabem, né? Alguém tentou matar alguém, ou às vezes alguém matou alguém. Você paga uma fiança e sai. Mas se você fizer uma crueldade com um pet, não que eu incentive isso,
Mas se você perder a paciência com um pet, é inafiançável. E aí vai. Colocam os pais no asilo, mas o cachorro dorme em cima da cama com ele. O cachorro lambe a cara dele, lambe aquele lugar, lambe a cara dele, está tudo certo, mas não consegue sentir o abraço do pai, e a boca murchinha do vovô, da vovó, já não aceita mais, já não toca mais na pele, já não beija, perde o tempo da visitação na vida secular, no mundo da família, perdemos o time. Fala comigo, time. Fala assim, visitação. Na igreja também é assim. Quantas vezes nós não valorizamos um trabalho que tem, uma palavra que tem, um pastor que está ajudando, ou uma obra que está acontecendo, sem saber que aquele era o tempo que você tinha. E como é bom quando a gente aproveita cada instante. Uma pessoa sábia me disse assim: olha, eu vou ter o prazer de participar. Alguém recebeu o mesmo convite numa sala, tinha umas 10 pessoas, e a maioria disse assim: o convite era um negócio da igreja. E alguém disse assim: eu vou me esforçar para estar lá, eu não sei se vai ser não possível não, mas eu vou me esforçar. E ela virou, quando ela recebeu o mesmo convite, ela falou assim: olha, eu quero falar diferente, mas não é para envergonhar ninguém, eu quero ter o prazer de estar lá. Sabe por quê? Porque é um privilégio participar. Fala essa frase comigo: é um privilégio participar. Fala, um privilégio participar. Quando você participa, você é visto. Quando você participa, você soma, você é lembrado. Quando você participa, você cresce. Quando você participa, você presencia. E pode ser que Deus faça algo inédito, e só quem está participando é que vai estar participando. Repara que a grande briga do rei que oferece as bodas é para que as pessoas participem. Tudo já estava preparado, o boi já estava imolado, os servos já tinham organizado a casa, portanto ele queria que as pessoas participassem. E os que não quiseram participar perderam o tempo da visitação. Fala comigo, tempo da visitação. E Jesus chora. Agora olha para mim de novo, mesmo jargão, agora que eu estou voltando lá no começo. Mas Deus não é tão absoluto? Deus não já desenhou tudo? Estou cansado de falar, e eu também falo, mas é para me consolar, eu tenho que confessar aqui. Está aqui quem era para estar, irmão? Não, não é não. No céu não vai estar quem era para estar, não. No céu vai estar quem resolveu participar. Quem estava na arca era quem era para estar? Não, a arca era suficiente para todo o que quisesse participar entrar, mas entrou só Noé e a sua família, que foram salvos. Então não está aqui quem era para estar, não. Infelizmente, pessoas perdem o time da visitação, o tempo da visitação, e decidem não participar. Muito maior será o número das pessoas condenadas por não desejarem participar do que as pessoas que serão condenadas simplesmente por errar. O pecado não vai condenar ninguém, mas o fato de eu desprezar, esse vai pesar, como pesa para Israel até os dias de hoje. Embora ser o povo de Deus, olha o quanto aquele povo sofre. Sabe por quê? Perderam o tempo da visitação, perderam o derramar profuso do Espírito. Passou-se a sua oportunidade para os gentios, e cumpre também o que Jesus fala, que naquele dia muitos virão do Oriente e do Ocidente e se assentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, e os próprios judeus não participarão. Que coisa interessante. Mas você que está participando, fala glória a Deus aí, irmão, põe a mão no coração, fala assim: eu não vou perder o tempo da visitação. Fala. Agora pensa comigo, você está na sua festa, no seu momento, momento em que você não está expulsando demônio, não está curando ninguém, não está multiplicando nada, está só sendo reconhecido. O que Jesus faz quando entra em Jerusalém? Você sabe? Qual é a primeira coisa que ele faz? E aqui, mais uma vez, eu quero frisar para você uma doutrina que é do povo eleito, é uma revelação do povo eleito, e pode ser que, talvez, eu quero crer que existam mais e eu não conheça,
mas são pouquíssimas igrejas que pregam o que eu estou pregando para você aqui hoje. A primeira coisa que ele faz, quando ele entra com uma visitação na entrada triunfal em Jerusalém, abre aí para você ver Mateus 19 e o verso 45. Abre para tu ver. É o momento mais glorioso de Jesus. É o momento mais desejado, por que não, do Mestre. Tirando o privilégio de te salvar e ressuscitar, é o momento físico do ministério dele mais importante, onde ele é reconhecido, onde ele cumpre a profecia de Isaías: o teu rei vem montado num jumentinho. Era uma profecia. 700 anos antes dele fazer isso aqui, o profeta Isaías falou que o teu rei vem humilde, montado no jumentinho. Então ele estava cumprindo uma profecia. E qual é a primeira coisa que ele faz quando ele entra, pastor? A doutrina do povo eleito. Vamos ler? Verso 45. E entrando no templo, começou a expulsar todos os que nele vendiam e compravam. Que jeito está na sua versão? Fala aí, rapidão, vai. Como é que está, José? Lucas 19, 45. Lucas 19, 45. Eu errei, gente, corrigindo aí. Lucas 19, 45. Como é que está aí, pastor Stanley? Viu aí? O momento mais ímpar, onde ele se manifesta como filho de Deus, ou Hosana, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Irmão, ele não cura ninguém, ele não expulsa o demônio de ninguém, ele só está sendo reconhecido como filho de Deus. E a sua primeira obra é purificar o templo. A sua primeira obra não é nem dar um discurso. A sua primeira obra é pegar um chicote e aparecer transtornado. É bom você lembrar aqui na cabeça o filme. Ele é reconhecido com a profecia do profeta Isaías. Ele vem montado humilde no jumentinho. Ele chora sobre Israel porque não reconhece o tempo da visitação, e vai para dentro do templo que ele mesmo chorou por Israel. É tipo assim: por que eu vou lá mesmo se já é caso perdido? Mas ele foi. E o que ele faz, pastor? A primeira obra dele, ele expulsou todos os que compravam e vendiam lá. A entrada triunfal. Seu primeiro ato, depois que entrou, expulsar cambistas, comerciantes da fé. Ele começou a expulsar. Por isso o povo eleito não compra e não vende nada. E é um mistério estarmos vivos e de pé até hoje. Tem dia que eu falo: como é que pode, Jesus? Sinceramente, tem hora que eu olho para cima, tem hora que eu olho para o bolso, tem hora que eu olho para a situação. Como é que pode isso aqui estar acontecendo? Aí eu me lembro da entrada triunfal. Jesus também não tinha jumento, mas o jumento apareceu para ele. Aleluia, dá uma glória a Deus aí. Jesus não tinha condição de comprar um jumento, não, irmão, mas o jumentinho apareceu para ele. E assim, o jumentinho é o símbolo da provisão de Deus na nossa vida também. O que você precisar para cumprir a profecia ao seu respeito, Deus vai providenciar. O que você precisar para executar o seu ministério, você vai ter no momento certo. A transmissão que eu preciso, eu tenho. A igreja que eu necessito, nós temos. Não é o melhor, o som não é o melhor, mas o que eu preciso, eu tenho. Quem sabe seria mais glorioso um camelo. Mas Jesus disse a Isaías que ele vem, o teu rei vem montado humilde num jumentinho. E aqui fica um conselho para nós que estamos participando da visitação do Senhor: tenhamos a mesma humildade de Jesus. Jesus não preocupou com documentar um jumento no nome dele. Não, isso aqui vai ser para a entrada, eu vou preparar, vou comprar, e onde eu for com os discípulos eu vou levar e vou cuidar, vou escovar ele para o dia da minha entrada. Jesus não prepara um cronograma, porque ele sabe que existe o seu Pai no céu, e o nome desse Pai no céu se chama também Deus proverá, aquele que cuida de todas as coisas. Nunca deixou faltar e nunca deixará faltar coisa alguma. Ele expulsa os cambistas. Agora olha para mim, eu não vejo Jesus fazer nenhum tipo de vaquinha. Está chegando o dia, eu preparei, estou esperando esse momento da minha entrada triunfal. Então faz o seguinte: Pedro, João,
organiza aí, compra umas águas mineral e vamos vender. Samir é bom para fazer salgado, porque eu sei, Samir, você vai fazer salgado para nós arrecadar um fundo, fazer uma festa bacana, cortar umas palmeiras, forrar o meu caminho aqui, chamar a multidão. Manjane, você tem Facebook? Você vai lá no Facebook e anuncia, a entrada triunfal vai ser dia tal. Ele não faz nada disso, ele não faz vaquinha, ele não cobra inscrição, ele não vende pamonha, ele não faz nada disso, e tem a humildade de pegar um jumentinho emprestado, e ainda disse o seguinte: é de mistério. E na nossa vida às vezes é um mistério também. Ele chega, entra no templo, e eu faço questão de anotar essa escala com você. Primeiro, entrada triunfal, fala entrada triunfal. O que um rei faz, irmão? Quando a primeira coisa que ele entra em algum lugar, ele é louvado, exaltado, como foi no texto, e depois lança. O que ele faz? Ele poderia discursar, ele poderia fazer qualquer outra coisa, mas a primeira coisa que ele faz é a purificação do templo. E é claro que eu não posso também ser ignorante de achar que esse templo tem a ver só com construção. O Senhor também quer expulsar do nosso coração toda avareza. O Senhor quer expulsar da nossa alma todo apego. Sabe por que o povo vendia na porta? Começou com bom sentimento. Não, mas vamos fazer isso aqui, porque aí a igreja está com as câmeras tão antigas, ruins, a gente compra as câmeras novas. Intenção top. Vamos fazer isso aqui, que aí nós organiza o que está faltando, e a gente vai organizando. Intenção top. Mas quantos já viram um ditado popular que de boa intenção o inferno está cheio? O inferno está cheio. E aqui está um divisor de águas do povo eleito, e é por causa de Jesus que nós não compramos e nem vendemos nada. É por causa de Jesus, da sua palavra, e por considerar o que está escrito aqui como importante era para ele. Se era importante para ele, tem que ser importante para nós. Se foi sublime para ele, deve ser sublime para nós. E assim nós vamos aprendendo da palavra. Coloca a mão no coração e fala assim: Senhor Jesus, limpa meu templo. Fala, irmão, limpa meu coração de todo o comércio que eu faço aqui dentro. Tem gente que faz comércio até com a alma, irmão. Se o Senhor fizer assim, aí eu faço assim. Não estou falando de voto, não, pode fazer voto, cuidado com o voto de tolo. Mas tem gente que é negociante da fé. Eu vou fazer para o Senhor se o Senhor fizer assim. Se o Senhor organizar aquilo para mim, eu faço aquilo outro. Isso é um comércio. Isso é vender carneirinho na porta do templo. Isso é colocar condições para o agir de Deus na nossa vida. Uma vez que nós somos templo dele, ele já pagou o preço na cruz. Que seja feita a tua vontade, como está escrito na oração do Pai Nosso. Eu já não sou mais dono de mim mesmo. Se em algum momento o Senhor disser parou, chega, acabou, eu já ouvi um parou. Eu já ouvi Deus falar basta. E a minha família presenciou. Eu fiquei atordoado, sem chão, desconcertado, mas glória a Deus, eu parei quando Ele mandou parar. Pastor, mandou parar o quê? O que o senhor estava fazendo? A obra de Deus. O senhor estava fazendo? Ajudando uma grande obra, e com resultado, muito resultado. De 60 e poucos membros que havia na igreja, nós passamos facilmente dos 400, um sucesso lindo, né? Tremendo. A igreja foi uma coisa assim que eu nunca vou esquecer. Mas o crescimento tão imediato despertou um ciúme tão grande da parte real dos pastores que ali estavam como os pastores. E aí o que fazer? Demônio você manda sair, mas e a autoridade? O que você faz? Eu fui orar, Senhor, eu vou continuar fazendo a tua obra, e orando, fazendo e orando. E enquanto fazia, Deus dava graça, Deus não deixou envergonhado, Deus continuou fazendo, Deus continuou guardando. Fomos intocados, o Senhor protegeu, abençoou. Só que chegou um momento, porque Deus não atropela princípios. Escreve o que eu estou te falando, Deus não atropela princípios. O Saul pode estar em pecado, mas ele é ungido antes de Davi. Repete essa frase: o Saul pode estar em pecado, mas ele foi ungido antes de Davi. Deus não atropela princípio.
E Davi só reina de verdade depois que Saul sai de cena. Já parou para pensar? Mais de 38 anos de espera, sendo ungido, vivendo em cavernas, fugindo da ira do seu próprio pastor chamado Saul. Mas ele não aceitava nem tocar no nome do ungido. Parece puxa-saquismo, mas não era semente, porque a Bíblia diz que quem com ferro fere, com ferro será ferido. Ele plantou honra na vida do seu rei, do seu ungido, e ele também teve uma vida honrada. Ele não matou o ungido caído, e quando ele caiu também ninguém o matou. Olha que interessante. Davi morreu de velho e não tocou no ungido do Senhor, mesmo ungido estando desviado antes do seu nascimento. Mesmo Deus tendo falado: eu tenho rejeitado Saul e vou levantar para mim Davi. Então Deus respeita princípio. E certa vez Jesus falou para mim simplesmente: meu servo, basta. Eu queria fazer tantas outras coisas, eu queria dar explicação, eu queria contar o que estava acontecendo, eu queria justificar tanta coisa, mas eu me lembrei que Ele é Senhor, Ele é Deus, e dele vem o sim, o amém e o não também. Eu parei e entendi o mistério de Deus. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Se o Senhor mandar parar agora, qualquer coisa na sua vida você para. Ele é Senhor mesmo ou apenas Salvador? Ele é meu realizador de sonhos ou Ele é aquele que governa a minha vida? Ele é aquele que me permite tanta coisa, mas se Ele disser não hoje, eu desvio, eu me emburro, ou eu continuo adorando, continuo servindo, continuo me apresentando diante dEle? Agora, por que eu estou falando não? Olhe para mim. Quantos pastores não têm mais a visão e a percepção? E eu falo isso com tristeza e não com alegria. Ensinou errado a vida inteira, mas agora não tem mais coragem de parar por causa do orgulho. A Igreja Católica Apostólica Romana ensinou errado a vida toda, proibiu o casamento para homens, o que causa você já sabe o resto, e prostituição, até mesmo em conventos, porque não é bom que o homem esteja só. Mas a igreja pregou tanto a beatificação, que agora eles não têm mais a humildade de voltar atrás e ouvir o basta de Deus. Jesus, quando entrou no templo, Ele deu um basta. Nem tudo que está na igreja está de acordo à vontade do Pai. E Ele chegou na porta, expulsou os cambistas e disse: a minha casa será chamada casa de oração. Mas aí a maioria vai dizer assim: mas como é que eu vou pagar as contas? Como é que eu vou pagar o aluguel? Como é que eu vou continuar crescendo? Como é que eu vou continuar fazendo? O dízimo é tão pouquinho, as ofertas parece que não rende. Deus vai me entender, Deus vai me entender. O Senhor tem um basta, que se for respeitado por nós, nos levará a um novo patamar na presença dEle. E Deus não nos cobra o tempo da ignorância. Agora eu falo não para vocês que estão aqui, porque deixa eu te dar um testemunho pequeno para vocês. Alguns cortes desses cultos que nós estamos fazendo está alcançando a marca de 1.600, 400, 700 e 800 visualizações. E algumas pessoas inclusive nos afrontam aqui nas redes sociais. Outros entendem, falam: glória a Deus, que interessante, não tinha visto isso ainda, pastor. Outros falam: nossa, que diferente. Outros dizem assim: fariseu, você quer que aumente o dízimo e a oferta? Mas às vezes estamos poucos aqui, mas Deus está movimentando de alguma forma, e essa palavra está chegando muito mais além do que até eu imaginava, pastor Stanley. Eu dirijo então com humildade uma palavra aos pastores, porque não, a grande Igreja Católica Apostólica Romana, é tempo de ouvir o basta de Deus. Nem tudo que fazemos com boa intenção é o que Deus quer. No nosso ministério também, um convite aos cantores evangélicos. Eu também tenho o prazer de dizer que gosto de louvar a Deus. Gravei 3 CDs e um DVD, mas eu vou falar para quem é cantor e adorador do nome do Senhor Jesus: por favor, eu sei que a língua inglesa, tarará, tititi,
e U significa não sei o quê, mas na língua portuguesa é um tratamento de respeito para a autoridade, e esse tratamento de respeito é Senhor. Pare de chamar Jesus de você. Nem meu pai, nem minha mãe eu posso chamar de você. Não devo. Eu não posso chamar um juiz de você. Eu não posso chamar um deputado corrupto de você. Mas a Deus eu posso. Eu tenho tanta intimidade assim. Está na hora de parar. Deus não leva o tempo da ignorância. Deus não nos cobra aquilo que nós fazemos errado por desconhecer, mas aquilo que você vê o próprio Cristo chegar quebrando tudo e dizer: a minha casa será chamada casa de oração. É hora de parar, puxar o freio de mão. O que significa converter? Vocês sabem. Converter é dar meia volta e seguir em direção oposta. Conversão é o seguinte: eu estou andando para o sul. Converter é meia volta e volver, é voltar à direção contrária. Nós estamos precisando de, como igreja, despertarmos de um sono. E é claro, ninguém aqui é perfeito, mas o Senhor Jesus nos mostra claramente, e aqui eu volto no choro de Jesus. Eu acho que as igrejas de hoje, com todo respeito, me incluindo, a gente acha que o amor de Deus é tão melodyne, tão mensurável, tão infinito e injustificável, que Ele vai tolerar tudo. Quero fazer só uma colocação para vocês. Os ramos originais da oliveira, chamada Israel, foram entregues. Perdeu o tempo da visitação. E a gente acha que nós não vai acontecer nada. A gente acha que não vai acontecer nada. Pastor Stanley, igrejas sendo vendidas de portas fechadas, com membrasia, nome de membro, endereço, e você acha que não vai acontecer nada. Não digo você, tá? Eu falei seu nome, mas assim, a gente acha que não vai acontecer nada. Pessoas em pleno adultério, como você até me disse de algumas pessoas, pregando, cantando, viajando o Brasil e profetizando sobre a sua vida, e você acha que não vai acontecer nada. Eu conheço alguns cantores que têm quase que uma esposa em cada cidade que vai. Canta bonito, o povo chora. Mas não pode voltar em algumas cidades, porque o pai da menina que ele aliciou está nervoso. E você acha que não vai acontecer nada. Disse Jesus, Paulo melhor dizendo: se os ramos originais da oliveira não foram poupados, e se nem os anjos que pecaram acompanhando o raciocínio de Lúcifer foram poupados, vocês acham que vão ser poupados? Se pela lei de Moisés, eu estou recitando Bíblia, se pela lei de Moisés a pessoa era apedrejada por 2 ou 3 testemunhas, e ele continua dizendo: quanto maior castigo julgais vós merecer aquele que pisa o sangue da aliança e despreza o sangue da graça. É hora de basta, tem muita coisa. É hora de basta. É hora de parar, de dar meia volta e de sondar, olhar para dentro. O pastor Cleidson disse que eu falo uma palavra diferente aqui, né? Introspectiva. Precisamos de olhar introspectivamente o que me move. O que me move é multidão, é sucesso, é dinheiro, é posição. O que me move no meu ministério. É hora de olharmos para dentro de nós mesmos. Olhar para dentro de nós mesmos, julgarmos a nós mesmos, como disse o apóstolo Paulo. Se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados pelo mundo. É tempo de dar meia volta. É tempo de voltar ao primeiro amor. E não é porque eu ensinei errado a vida toda, que por causa do meu orgulho eu vou continuar ensinando errado. Não é porque eu aprendi assim, que tem que continuar tocando baile assim. Eu tenho que ter humildade de entender que o Senhor Jesus pode fazer novas todas as coisas.
E Ele é o vinho novo, e Ele é a revelação da aliança para nós, que nos completa de uma forma tremenda e poderosa. Só mais um gargalo para terminar essa noite, já agradecendo a Deus por você que está aqui. Eu vou ler mais um texto aqui que derruba a grande tese que está esvaziando as igrejas. Pastor, basta nas casas. Eu estou vendo rádios, TV, como é que fala aquele negócio? Podcast, tem tanta figura de podcast, tem tanto iluminado do podcast, dizendo, pastor, a igreja é de casa em casa, tarará, tititi. Olhe bem para mim, nem Jesus parou de ir no templo, nem Jesus deixou de frequentar o templo, mesmo sendo perseguido, e nem a igreja, quando fundada em Atos 2, fugiu da igreja e foi criar o clubinho deles, não. Diz a Bíblia em Atos dos Apóstolos que eles estavam todos os dias no templo e de casa em casa no partir do pão, todos os dias. Pastor, mas não era o templo dos judeus, né? Não dava certo. Vamos ler, lê lá comigo, por favor. Lucas 19, 46, ele purifica o templo. 47, e todos os dias ensinava no templo. Como é que está na sua Bíblia aí? Uma vez por semana? Uma vez por mês? Ou só nas festas? Porque eu estou cansado de ver pregador dizendo que Jesus só aparecia no templo de vez em quando. Ele faz a entrada triunfal, e o primeiro lugar que ele vai é para o templo. O templo que ele sabia que ia ser derrubado, o templo que ele sabia que não ia ficar de pé, nem pedra sobre pedra, mas ele vai para o templo, e a Bíblia diz que ele ensinou depois da entrada triunfal, depois que expulsou os cambistas, ele ensinava todos os dias no templo. E aqui tem uma revelação intrínseca para nós, preste atenção nisso. Quando tirarmos o que Jesus não agrada, ele vai vir todo dia para o templo. Você entendeu? Tira o que não presta, que ele vem todo dia. Tira o que ele não agrada, que ele se manifesta todo dia. Tira da mensagem que massageia o ego, tudo que ele não quer, que ele vai se manifestar todo dia no templo. Seja o templo você, seja o templo a sua igreja. Tira, zele. Não vou condenar quem não está vendo, quem não sabe não, mas quantas pessoas, porque o pregador tem talento, não disciplina. Não, o camarada é bom para pregar, ele caiu na verdade, ele está em adultério, mas vamos deixar ele pregar porque ele tem o talento. Tira o que o Senhor não agrada, que ele vai vir todos os dias para o templo. Quem está entendendo, diga amém aí. Verso 47, depois que ele purifica, tira o comércio, todos os dias ensinava no templo. Mas pastor, mas estava tudo certo, todo mundo gostava dele lá, ele era tão querido. Continua lendo. 47, mas os principais dos sacerdotes e escribas e principais do povo procuravam matá-lo. Mas Jesus era inocente, pastor, ele não sabia, ele pensava que o povo estava só dando glória. Não, ele sabia que o povo queria matá-lo, mas ele estava todos os dias no templo. E a igreja primitiva segue o mesmo exemplo, Atos dos Apóstolos. Mesmo com a perseguição ferrenha, eles estavam todos os dias reunidos no templo e de casa em casa. E essa frequência no templo só para quando a perseguição acirra ainda mais. Na época de Paulo, onde eles começou a prender os crentes e jogar em prisão. Aí a multidão foi dispersando. E no ano 70, com a destruição do templo, aí que acabou mesmo a presença de crente em Jesus no templo de Salomão. Mas tanto Jesus não desprezou o templo, como a igreja primitiva não desprezou o templo. E eu não sei aonde esse evangeliquez de Nutella está arrumando essa notícia patavilha de que basta de casa em casa. É doutrina de demônio para te esfriar, porque teve um sacrifício para vir aqui. Teve ou não teve hoje? A chuvinha não deu vontade de deitar no sofá, não? Fala a verdade. Quando a chuvinha começou a cair lá em casa, a primeira coisa que o meu corpo falou foi assim: essa rede aqui na varanda. Aí seu corpo fala em mistério com você, só que é mistério da carne.
Olha que manto, olha só, redinha balançando ao vento. Samuel agorinha dorme, vai ser uma festa só. Eu falei, peraí, não, eu tenho um compromisso com Deus. Eu tenho compromisso com Deus, eu vou honrar esse compromisso e o culto vai ser uma bênção. Fala amém aí, irmão. Há um sacrifício quando vimos. O Samir está pingando de sono e cansaço, mas está aqui, dando glória a Deus. Veio na oração da tarde, está aqui. A Manjane também estava trabalhando, veio para a oração da tarde, está aqui. Há um sacrifício, e isso não é passado batido diante dos olhos de Deus. Deus está vendo tudo e vai nos dar recompensa a cada um segundo a sua obra. Levanta a mão para o céu e diga glória a Deus. Todos os dias ensinava no templo, mesmo com os escribas, fariseus e chefes do povo tentando matá-lo. Verso 48, mas não achavam meio de o fazer, porque todo o povo pendia para ele, escutando-o, ou dando ouvidos para ele. Quem quer Jesus todo dia no seu coração, levanta agora do seu lugar, põe a mão no coração, fala assim: eu não vou perder o tempo da visitação. Fala mais uma vez: eu não vou perder o tempo da visitação. Só mais um que perdeu o tempo da visitação para você saber. Judas o Iscariotes teve o melhor pastor que alguém sonha ter. Quem queria que seu pastor fosse de carne e osso de Jesus aí, irmão? Eu queria estar lá. Tem até um Inda Cassiano que disse: eu queria ir para lá, se eu pudesse ir para lá, não queria voltar, só para ver o meu rei. Bonito, fala do arrebatamento, mas eu queria estar lá, irmão, vendo Jesus, sentindo o cheiro dele, pisando onde ele pisava. Judas teve esse privilégio, mas não reconheceu o tempo da visitação. Ele enxergou Jesus apenas com outro olhar, foi-lhe encoberto, ou não lhe foi permitido, ou era mistério de Deus que tivesse um realmente assim. Mas o fato é que ele tinha o maior pastor do universo e não valorizou, vendeu por 30 moedas de prata. Mas que hoje aqui nessa igreja está aqueles que valorizaram a palavra do Senhor e venceram o cansaço e vieram para adorar o nome de Jesus. Põe a mão no coração, vai. Eu ministro sobre a sua casa, sobre a sua vida. Eu digo que você não vai perder o tempo da visitação. Você vai ver coisas grandiosas na sua vida. Você vai ver tempos diferentes. Você vai fazer a obra do Senhor com prazer e alegria. Você vai vivenciar tempos novos e diferentes. E se o Senhor mandar parar alguma coisa, pare. Se o Senhor mandar voltar alguma coisa, volte, porque Ele é Senhor da sua vida. Tira tudo aquilo do templo, seja você, ou seja do seu rito de culto, seja o seu costume, seja o palavrão, seja a esperteza, a expertise que tenta nos cercar. Tira isso do teu coração, que Jesus estará todos os dias no templo com você. Tira isso da sua alma e você vai ver Deus operar tremendamente na sua vida, em nome de Jesus. Estende as suas mãos na posição de receber e fala: Senhor Jesus, eu quero viver sua vontade, fazer o teu querer, sentir o seu cheiro e saber que o Senhor está comigo e não perder o tempo da visitação. Lindo, lindo, lindo és, glória, glória eu te dou, Jesus. Diga para ele, vai. Jesus, lindo és, lindo, lindo, lindo és, glória, glória eu te dou, Jesus, Jesus, Jesus. Então me leva à sala do trono, mostra a tua beleza, quero ver tua face, Deus. Me leva à sala do trono, mostra a tua beleza, quero ver tua face, Deus. Quem quer ver a face do Senhor, diga amém. Então olha para a face do seu irmão aí, olha para ele aí. Sabe por quê?
Porque a Bíblia diz que se você não reconhecer o irmão que está junto, muito menos ele. Reconheça Deus. Nem sempre Ele aparece nas coisas mais suntuosas, e às vezes Ele vem ao seu encontro montado num humilde jumentinho. As maiores revelações de Deus não estão nos maiores conclaves, mas às vezes numa tenda escura com Nicodemos. Não é num congresso, mas às vezes à beira de um poço de Jacó. Só ele e aquela mulher dos maridos. Coloca a mão no coração e diga: Senhor Jesus, eu não vou perder o tempo da visitação. Quantos recebem essa palavra, diga glória a Deus. Diga amém. Vamos aproveitar um pastor que está conosco aqui para nos fazer uma oração final. Já estamos em cima do horário. Pastor Stanley, você está trabalhando muito como músico, mas é pastor, viu, gente? Faz essa oração final para nós aqui em nome de Jesus. Quantas vezes, né, quantas vezes Deus nos visita ao longo da vida e nós não vemos. Quantas vezes eu vi como evangelista, missionário, quando eu estava pregando na rua, a oportunidade de bater na porta de pessoas que estavam com a vida toda arrebentada e ela tinha ali um momento de mudar de vida, né? Tinha todo um aparato que Deus levantou para tirar daquela situação, e a pessoa dizia não. E como é bom o quanto Deus respeita, né? O quanto Ele aceita a decisão pessoal da pessoa, né? Como diz o pastor Marcos, quantas pessoas estavam em Jerusalém tendo aquele privilégio, e eram tão poucos os que lá estavam, né? Nós aqui 2000 anos depois, e digo mais, né? Davi 2000 anos antes, 1500 anos antes, Ezequiel viu, Ezequiel 44, se não estiver enganado, ele viu que o dia da visitação, todo mundo ansioso, antes, depois, mas quem estava lá não viu. E nós podemos hoje fazer a mesma coisa. O pastor Marcos pregou bem. Nós temos o privilégio de encontrar com Deus, porque o véu foi rasgado, né? O texto é bem claro, o véu foi rasgado e nós temos livre acesso. Não é que existem cerimônias que são lindas, né? Cerimônias lindas, Deus chega e faz todo um dia da noiva para encontrar com nós. Eu chamo isso de lampejos. É Deus preparando situações assim que é tipo a noiva entrando na igreja, só para você notá-lo. Mas a verdade é que o véu foi rasgado, e o dia da visitação é todo dia, toda hora. Ele está do nosso lado, caminhando, conversando com nós. Senhor, em nome de Jesus, não nos deixa, Senhor, esconder de Ti o nosso rosto, fugirmos do Senhor, como fez aquele povo, Senhor, no deserto um dia, que pediu a Moisés para ter a Tua presença. E o Senhor respondeu e veio no monte, se revelou a todos e falou com todos. E depois de alguns dias, Senhor, todos pediram para que o Senhor fosse embora e falasse só com Moisés. Ó Senhor, não deixa que o inimigo entre na nossa vida, entre no nosso ser, entra, Senhor, dentro do nosso coração, da nossa mente, e faz com que nós fujamos do Senhor.
por não suportarmos a tua santidade, o teu poder, a tua glória. Tu fizestes tanto por nós, Senhor. Tu rasgaste os véus e nos deu livre acesso ao teu trono, para que nós possamos, mesmo impuro, mesmo cheios de pecado, mesmo assim, para que pudéssemos, Senhor, entrar na tua presença e glorificar o teu nome, falar contigo, e através do teu poder seríamos lavados, seríamos purificados, transformados, porque o nosso Redentor vive, e o Senhor nos redime, o Senhor nos traz, nos tira da nossa pequenez, do nosso pecado. Senhor, repreende Satanás da vida de cada um que aqui está. Repreende, Senhor, Satanás dos nossos lares. Repreende e vai de encontro, Senhor, à necessidade que cada um de nós temos, Senhor, de estar contigo. O pecado afasta-nos, Senhor, de ti, mas a tua glória, o teu poder, o teu amor, a tua santidade, Senhor, nos leva para perto de ti, Senhor. Não nos deixa, Senhor, perder o dia da visitação. Não nos deixa, Senhor, perdê-lo de vista, Senhor. Não, Senhor, não nos deixa ser como Jó. Não nos deixa ser como Jó, Senhor, que só te conhecia de ouvir falar, Senhor. Não nos deixa ser assim, Senhor, que nós o conhecemos de estar na tua presença, Senhor, que nós nos apropriemos, Senhor, do privilégio que o Senhor nos deu ao rasgar o véu, Senhor, que nós possamos entrar no nosso quarto, estar com o nosso Deus em secreto, e que nos momentos, Senhor, aonde o culto, Senhor, é grande, aonde o Senhor fez o cerimonial e preparou para uma grande festa, que nós também possamos, Senhor, aproveitar destes momentos, Senhor, que o dia da visitação seja, Senhor, nos momentos cerimoniais, mas que ele também seja, Senhor, nos momentos individuais, Senhor. Fala conosco, Senhor, atrai-nos, Senhor, com teu amor, atrai-nos, Senhor, com teu poder. Repreende, Senhor, Satanás da vida de cada um, da vida de cada pessoa que aqui está, Senhor. Não aceita que ele venha com seus ardis, não aceita, Senhor, que ele venha com seu engano, com suas mentiras, afastar-nos de ti, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, nós clamamos, Senhor, mais de ti, nós clamamos mais de ti, Senhor. Senhor, nós te agradecemos por esta palavra, te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, pelos momentos diários aonde o Senhor nos atrai, Senhor. Que nesta noite o Senhor possa nos levar em paz para as nossas casas, Senhor. Que o Senhor que esteve aqui nesta igreja conosco, e o Senhor que vai no caminho conosco, e o Senhor que está lá nas nossas casas conosco, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, nós te agradecemos por tamanho amor, Senhor. Te agradecemos por essa visitação constante, Senhor. Nós te agradecemos em nome de Jesus, Senhor. Amém, Senhor.